Olá mundo, eu sou Ricardo Highlander e hoje eu vou continuar falando sobre Conan. Mais especificamente, vou começar o meu review sobre o livro Conan o Bárbaro, da editora Pipoca e Nanquim. Ao invés de simplesmente ler o livro e dar uma opinião a respeito, ou não ler o livro e dar uma opinião a respeito, porque eu vou aproveitar que eles estão publicando só as histórias originais de Conan escritas pelo criador Robert E. Howard. Eu vou aproveitar para, além de fazer o review, comentar sobre essas histórias, que é algo que eu sempre quis fazer. Nesse primeiro vídeo eu vou simplesmente dar um overview, certo? Vamos analisar a parte estrutural, estética do livro, questão de qualidade de impressão, esse tipo de coisa, e eu vou explicar como é que vão ser os próximos vídeos. A tradução desse livro foi feita pelo Alexandre Calari, que é um dos integrantes do pessoal do Pipoca e Nanquim. Eles têm um canal no YouTube, eles fizeram uma série de vídeos explicando como é que foi a questão da produção desse livro. Tem um link aí na descrição para vocês acompanharem. Eu também já fiz um unboxing desse livro, assim que eu recebi, certo? Tem o link aí na descrição. Lembrando que o foco desse vídeo não é falar diretamente sobre o personagem Conan, então eu estou supondo que você já conhece o personagem em si. Só lembrando que se você assistiu somente os filmes, eu já digo que a resposta é não. Você não conhece o personagem Conan. Ok, vamos começar pelos aspectos físico. Assim, esteticamente é um dos livros mais lindos que eu já vi na vida. A qualidade de impressão, certo? Capa dura, lombada quadrada, a fonte, é tudo absolutamente maravilhoso. Foi feito por pessoas que gostam de leitura, foi feito por uma galera que gosta de quadrinhos, esse tipo de coisa, então não dá para esperar menos. Mas realmente o trabalho foi primoroso nesse sentido. Para a capa, eles escolheram uma arte, talvez a arte mais famosa do Frank Frazetta. As artes que ilustram as aventuras ficaram a cargo do Max Schultz. É um artista muito bom, eu gosto muito da arte dele. Um diferencial desse livro é que a cada conto eles colocam a capa da revista Weird Tales, onde esse conto foi publicado pela primeira vez. E isso eu achei um detalhe magnífico, principalmente porque a gente percebe que a história do personagem Conan é muito maior do que filmes e quadrinhos. Conan, assim como Tarzan, assim como Zorro, são personagens que são amplamente conhecidos pela cultura pop e nasceram em contos na época das revistas pulp, como a Weird Tales, que foi onde Conan nasceu e na verdade onde foram publicadas inicialmente todas as suas histórias feitas pelo Robert E. Howard. Ainda na questão da arte, um detalhe muito maneiro que eu gostei, só um detalhe, mas que diz tudo, é que no finalzinho do livro, na última página, eles colocam a assinatura do Robert E. Howard. E claro, o grande destaque desse livro, que é a coisa que salta aos olhos, é a questão dessa sobrecapa de acetato. Cara, eu não sei se essa é uma ideia inédita, se já foi feita com outros livros, mas eu achei fantástico. Dá um aspecto muito lindo pro livro, tem esse brilho, né, que dá um destaque muito grande, além, claro, de proteger a capa e tudo mais, mas o aspecto mais interessante é que as letras, né, da capa e tudo mais, as partes escritas, estão no acetato. Isso significa que se você tirar o acetato, você tem a arte do Frank Frazetta, você consegue aproveitar a arte 100%, tal qual ela é. Isso eu achei uma ideia fantástica. A única parte que eles não tiram é da lombada, porque, sei lá, pode acontecer de você perder ou estragar. Aliás, a minha já tá detonada aqui por causa de um acidentezinho no unboxing, né? Esse aqui. Aí só nessa parte aqui não tem, porque se você perder, né, ele está lá na tua estante e você consegue identificar claramente que se trata desse livro. Uma desvantagem, no entanto, dessa capa de acetato é que, do jeito que ela tá, dá a impressão de que ela pode ser considerada tipo uma orelha do livro. Você poderia utilizar ela para marcar a página, né, onde você está lendo. E até dá para fazer, né? Você pode colocar aqui, marca e tudo mais. Só que manusear o livro aberto com acetato não é uma coisa muito prática. Fica meio estranho. Não é muito legal você ler o livro com um acetato. Então, se você vai ler, tire. Ok? Vou deixar o meu aqui. Mas, obviamente, não tem problema na questão da marcação das páginas pela falta da orelha, né? Porque a capa em si, né, como é uma capa dura, ela não tem orelha diretamente. Eles mandam junto, não sei como é que tá agora, né, mas
Até então, um papelzinho, né? É um papelzinho simples, mas com a imagem da espada de um dos filmes, para você usar como marca-página. Achei uma ideia bem interessante. Não gosto dos filmes, posso fazer um vídeo depois sobre isso. É um detalhe legal, eu gostei bastante. Mas além disso, tem uma coisa super elegante que eu achei, que é essa fitinha aqui, ó, estilo Bíblia ou agenda antiga. Ninguém usa agenda mais hoje, né? Não sei. Mas enfim, eu achei de extremo bom gosto, né? A gente não vê todo dia no livro, é um recurso tão simples, né? Mas que serve para marcar a página que você está lendo. Dentro do livro, certo? Além dos contos, tem também uma introdução feita pelo Alexandre Calari, que é o próprio tradutor desse livro. Dá para ver que ele fez um trabalho magnífico. Já na introdução mostra que conhece muito, não só do personagem, mas também da vida do autor. Dá para ver que ele pesquisou bastante. Não é o primeiro trabalho dele com o Conan. Cabe inclusive um disclaimer aqui. Eu disse no unboxing que eu não conhecia o trabalho do Alexandre Calari. Não é bem verdade isso, porque eu tenho 2 livros onde eu conheci o trabalho dele. Um é o livro Conan o Bárbaro, da editora Generale, que foi traduzido pelo Alexandre Calari. Só que esse livro não entra nessa análise porque ele não tem o conto A Fênix na Espada. Mas provavelmente, se eu continuar com essa série de vídeos, em algum momento eu vou pegar nesse livro. E o outro é o Guia Completo dos Super-Heróis, Quadrinhos no Cinema, também da editora Generale, que é do pessoal do Pipoca e Nanquim. E obviamente tem o Alexandre Calari no meio, que também faz parte do trabalho dele. Além disso, tem um textinho biográfico do Robert Howard lá no fim, aqui nessas partes. Eu não sei o nome técnico dessa página, que vem logo após a capa, mas nesse papel mais com a gramatura um pouco maior, eles colocaram um mapa comparativo famoso do continente iboriano, comparando ele com a Europa, que é um mapa fantástico. E pelo que eu estou vendo aqui, muito provavelmente é de um esboço feito pelo próprio Howard. Tanto aqui na parte inicial quanto na parte final eles fizeram o mesmo mapa. Não é um mapa para consulta, não é só uma curiosidade mesmo, mas de muito bom gosto. Eles já disseram que vão fazer 3 livros, né, 3 volumes dessa coleção. Eles disseram que estão se esforçando para que ainda esse ano, 2018, vá sair os outros 2 livros. Vamos esperar para ver. E para mim é interessante, porque eu quero continuar falando sobre os contos de Conan feitos por Robert Howard. E aqui só tem 1/3 deles. Bom, na questão estética, esse livro é obrigatório se você coleciona Conan, certo? Você não tem nem o que discutir. Compre. Se você não é colecionador, mas você está começando a ler Conan, esse é um ótimo momento para você começar a enveredar por esse caminho e perceber que é um personagem muito mais profundo, que não é um mongol gigante que dá soco em camelo. E se você tá cagando pra Conan, independente de qualquer situação, não tá nem aí, não quer saber de nada, ainda assim é um livro lindíssimo para você colocar na sua estante e pagar de intelectual. Compre, independente da situação. Ok, como é que vão ser os próximos vídeos? Uma das características do livro do Pipoca e Nanquim é que eles estão publicando os contos originais publicados por Howard na ordem em que eles foram publicados na revista War Tales. Tem muita gente que diz que isso é interessante para quem quer entender a evolução do autor conforme ele vai escrevendo. E até porque se eles tentassem eventualmente publicar os contos, digamos, na ordem em que eles acontecem na vida do Conan, certamente ia dar muito problema e muita discussão, porque não existe um consenso quanto a isso. A Marvel tem a sua cronologia, a Dark Horse tem a sua cronologia. Aliás, certamente dá um vídeo muito interessante da gente falar sobre isso em algum momento. E muita gente discute sobre outras questões da cronologia e tudo mais. E o próprio Howard morreu antes de sanar todas as dúvidas, né? Desgraçado, nem para deixar anotado qual era a ordem certa das histórias. É brincar, nem ele sabia. Então eu vou aproveitar para, ao invés de simplesmente dar um review de tudo, eu vou conto a conto analisar a tradução. Aliado a isso, vou fazer a minha análise sobre os contos em si. Quero ouvir a sua opinião aí nos comentários. Problema, meu inglês não é lá essas coisas de afiado. Não dá para eu simplesmente pegar a tradução do Alexandre Calari e comparar com o texto original. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o texto dele e vou analisar em conjunto com as obras que já saíram no Brasil e que estão na minha coleção com aquele conto. No caso, o primeiro conto do livro é A Fênix na Espada.
Para analisar a Fênix na Espada, eu vou utilizar como base as seguintes obras. O livro Conan o Cimério, volume 1, da editora Conrad, publicado em 2006, na época em que Howard completaria 100 anos de vida, 100 anos do nascimento de Robert E. Howard. A tradução desse livro é do Cláudio Salles Carina. Quem é das antigas aí vai reconhecer que Cláudio Carina foi editor da Espada Selvagem de Conan por um bom tempo. Inclusive, uma curiosidade, na Espada Selvagem de Conan 100, no finzinho, tem uma história em quadrinhos em que o próprio pessoal da redação da editora Abril na época mostra o que ia acontecer, quais que iam ser os próximos passos da publicação. A Espada Selvagem, a partir daí, mostra diversos personagens envolvidos na produção dessa revista e um deles é o Cláudio Carina. Assim como com o pessoal do Pipoca e Nanquim, esse livro só tem histórias do Robert E. Howard. Foi publicado numa ordem meio que aleatória aqui. Não lembro se tem uma ordem específica, mas não é na mesma ordem em que foram publicadas as histórias. Uma coisa bem interessante que tem nesse livro é que ele tem o primeiro rascunho que Howard enviou para o editor da Weird Tales para análise desse conto, A Fênix na Espada. E era uma primeira versão que tinha algumas informações a mais, alguns capítulos eram mais extensos, com mais informações, as coisas aconteciam levemente de forma diferente e tal. Aí ele teve que fazer esses ajustes para que a versão final, que foi publicada na Weird Tales, viesse à tona. Mas é bem interessante a gente ter acesso a essa versão. Inclusive, a partir de agora, essa versão, primeiro esboço, eu vou passar a chamar de versão estendida. Só que não é essa versão que está no livro do pessoal do Pipoca e Nanquim. Eles trabalharam com a versão oficial, vamos dizer assim, que foi publicada na Weird Tales, mas fica como curiosidade que essa versão inicial também está nesse livro. Vale a pena ler. Também tem um volume 2, que certamente, se esses vídeos continuarem, que dá muito trabalho para fazer, eu ainda vou botar a mão para ler algumas coisas. Uma outra obra que eu vou levar em consideração também é Conan, Espada e Magia, número 1, da editora Mercúrio, no selo Unicórnio Azul. A produção diz que parece aqueles livros, como é que é? Livros antigos de romance. Sabrina, como é que é? Sabrina, sei lá, esses aí que nossas mães liam. Nossas mães ou você? Não, nossas mães. Aí você lê tudo na internet, né? Não, é porque assim, fica o homem selvagem, que as mulheres atacavam. Ou mão da porra, né? É, tipo isso. Ah, sei. Saiu nas bancas em 1995. Teve 5 edições. Eu só tenho a do número 1 ao número 4. A número 5 é bem rara de encontrar. Se você tem, coloca aí nos comentários. Parabéns pra você. A tradução foi feita por Júlia Barani e José Antônio Sesquim. Não conheço. E tem histórias de diversos autores. Não só do Robert E. Howard, mas também tem, por exemplo, Lion Sprague de Camp e Lynn Carter. Ok? Outra obra que eu vou levar em consideração, e essa é uma grande curiosidade, é a Revista Planeta número 7, da editora 3, de março de 1973. Quantos anos, professor? 44, 45. Vai fazer 45 anos. E tá bem conservado, viu? Tem edição minha que tá muito pior que tem pessoas que estão bem menos conservadas que... Exatamente. Aí você pode se perguntar, o que essa revista tem a ver com Conan? Até porque se você olhar na capa, olha as chamadas que tem. Psicologia do homem, os sonhos e sua explicação. Mitos e lendas, como nascem as sereias, inclusive é a capa. A evolução da pesquisa. O homem pode falar com os peixes? O Aquaman pode. Pode ser alguma coisa do Aquaman. Mas o que isso tem a ver com Conan? É que aqui na página 30, a partir da página 30, nós temos uma tradução de um conto de Robert E. Howard chamado A Fênix sobre a Espada. Não posso nem chamar de tradução, porque isso aqui é o resumão da história. O cerne está lá, mas vale pela curiosidade. Vou levar em consideração também na minha análise, apesar de ter uma série de problemas na tradução, como por exemplo chamar Estígia de Egito. Aliás, a revista Planeta existe até hoje, já passou do número 500. E vou levar em consideração também os quadrinhos. O mais recente é a edição histórica Conan o Conquistador, de novembro de 2017. Ela segue as histórias do primeiro volume, Conan o Libertador, que mostra os passos de Conan até ele se tornar rei, e essas aqui são as histórias imediatamente posteriores a ele se tornar rei, e A Fênix na Espada é uma das primeiras. A adaptação do roteiro é do Roy Thomas, e a tradução para português foi do Fernando Bertacchini, que é o editor da Mitos no momento da gravação desse vídeo. Também vai entrar na minha análise.
Uma outra obra, também de quadrinhos, que eu vou considerar é Rei Conan, a Fênix na Espada, que é a versão da Dark Horse de adaptação desse conto. Também uma edição recente, ela é de abril de 2017. A adaptação do roteiro é do Timothy Truman e a tradução para português foi do Fernando Bertacchini com o JP Martins. Essa é a versão com mais alterações em relação ao texto original que eu vi até então, mas não é o foco aqui dessa análise. Talvez eu possa fazer uma análise posterior separada. Só para título de curiosidade, o início dessa história não considera a versão que foi para Weird Tales e que está na versão da Mitos, mas sim a versão estendida, que inclui alguns outros detalhes, que isso eu achei uma coisa bem interessante. Eu também vou levar em consideração na minha avaliação. Também vou considerar a revista Conan Saga 2, da editora Abril, na época ainda a editora Abril Jovem, edição de junho de 1993. A adaptação Marvel da história A Fênix na Espada não estreou aqui no tomo da Mitos, né, no Conan o Conquistador. Na verdade, ele estreou aqui, primeira vez que foi publicada no Brasil. A única diferença em relação à versão da Mitos é que a tradução está acreditada para o Estúdio Arte e Comics. Também vou considerar. Também vou considerar a tradução do site Crônicas da Ciméria. Se você é fã do Conan e não conhece o site Crônicas da Ciméria, acesse lá imediatamente, o link está aqui embaixo. É o site mais completo sobre Conan no Brasil. Tem todos os contos traduzidos lá, inclusive com um trabalho espetacular do Fernando Nesser Aragão, um grande amigo meu, apesar da gente nunca ter se encontrado. Vira e mexe eu colaboro com os trabalhos dele lá de tradução. Inclusive ele traduziu, se não todos, a maioria dos contos originais de Howard, todos lá no site Crônicas da Ciméria. E ele se baseia na obra original que está num texto na internet. E eu coloquei no link aí embaixo caso você queira dar uma olhada. E além disso, eu vou utilizar como base um e-book da Amazon com o texto integral dos contos de Conan. Como eu falei, meu inglês está longe de ser bom o suficiente, mas é importante utilizar o texto original para tirar alguma outra dúvida que possa aparecer. Lembrando, claro, que apesar de que eu vou ler todas essas obras ao mesmo tempo, o meu foco de análise vai ser no livro do pessoal do Pipoca e Nanquim. Então é isso, já sabemos como é que vai ser o trabalho. Vai ser bem divertido para mim, espero que seja divertido para vocês também. Para um próximo vídeo, eu vou começar a minha análise sobre a tradução do conto A Fênix na Espada. É inclusive o tempo para você, se você ainda não tiver lido, ler todo o conto e não tomar spoilers de 80 anos, que ainda são spoilers. Ok, então a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que like, compartilhamento, inscrição, sininho, só para quem merece. Até mais, guerreiros.